Olá, queridos aluninhos, sou o professor Natan e vamos falar hoje sobre tipos de predicado. Na última aula, nos últimos tempos, estamos vendo tipos de sujeito e hoje falaremos sobre tipos de predicado. E, na verdade, o que vem a ser um predicado? Bom, essa é a classificação mais básica que se tem, é a primeira que vocês vão encontrar se procurar na internet, que é a da Wikipédia. Ela diz assim: na gramática, o predicado é um dos termos essenciais da oração, juntamente com o sujeito. Lembra que a gente falou de termos essenciais que eu não posso retirar, eles são fundamentais dentro da oração. Em alguns casos, o sujeito não vai aparecer, mas existe algo que compensa isso. Define-se o predicado como tudo aquilo que se diz ou se declara sobre o sujeito. Então, como é que eu acho o meu sujeito? Eu olho para o verbo. Como é que eu acho o predicado? É tudo o que eu digo sobre essa pessoa, esse ser, né? Ou tudo aquilo que se informa sobre o sujeito, a mesma coisa, que é o termo com o qual o verbo concorda. Por isso que quando eu procuro o verbo, eu acho o sujeito. O verbo, ele está no mesmo número, né, com as mesmas desinências que vão se referir ao sujeito. Se eu tenho ela caiu, eu não posso dizer ela cair, porque cair é a primeira pessoa do singular e ela é um pronome em terceira pessoa. Então eu tenho que ter um verbo na terceira pessoa e o sujeito também indicar a terceira pessoa do discurso, que é como a gente chama, ok? Bom, tenho também aqui algumas classificações, são três e não são classificações muito difíceis, mas demandam um pouquinho de atenção. Então, tem predicado verbal, nominal e verbo nominal. Predicado verbal, como o nome diz, ele indica um verbo, mas todo predicado tem verbo. Então, ele indica uma ação, sendo constituído por um núcleo que é um verbo nocional. Toda vez que eu tenho um verbo que indica uma ação, o que é uma ação? Pensa no sentido. Eu andei até Jacarepaguá. Eu caí, né? Comprei, partir numa viagem. Tudo isso indica ação. Então, sempre que o verbo indica ação, ele é um verbo que a gente chama de nocional. E nesse predicado verbal, o verbo que indica ação, ele vai ser o próprio núcleo do predicado. Então, nós caminhamos muito hoje. Caminhar é uma ação. Então, qual é o núcleo desse predicado que é verbal? Caminhamos. Outra, cheguei hoje de viagem. Cheguei é o meu verbo, ele indica uma ação, eu cheguei. Então eu tenho esse cheguei como núcleo. O cliente perdeu os documentos. O núcleo é a minha ação, é o meu verbo. O cliente perdeu. Perder é uma ação. Então o núcleo perdeu. Ok? Bom, temos aí também o predicado nominal. Muito cuidado, porque apesar dele ter esse nome, o predicado ele também carrega um verbo. Predicado nominal indica estado ou qualidade. Então, toda vez que eu tiver uma característica sendo atribuída a alguém, eu vou ter um predicado nominal. E isso acontece, né, sendo constituído por um verbo de ligação. Se no predicado verbal eu tenho um verbo nocional que indica uma ação, para indicar um estado, eu vou ter um verbo de ligação. Por que esse nome, verbo de ligação? Porque ele liga o meu sujeito com o estado ou a qualidade dele. Então eu digo aqui, Alan está feliz. Feliz é o estado em que ele está nesse momento. Eu não posso dizer Alan feliz, não é assim. Então, Alan está feliz. Esse verbo liga o sujeito com o seu predicado, com a sua característica. E o núcleo desse predicado
que eu chamo de nominal, ele não vai ser mais o verbo, ele vai ser o predicativo do sujeito. Essa palavra que indica uma qualidade. Então, quando eu digo Alan está feliz, o meu núcleo, a palavra mais importante vai ser feliz. Porque feliz é essa qualidade, é o meu predicativo do sujeito. Ok? Outro caso, fiquei exausta. Exausta é uma característica, não é uma ação. Então, essa característica vai ser o meu predicativo do sujeito, porque é um verbo nominal, um predicado nominal, no caso. O verbo é de ligação. Ele continua atencioso comigo. Ele está atencioso comigo. O meu núcleo é atencioso, é um predicado nominal. Então, esse núcleo no predicado nominal vai ser uma característica, pode ser uma qualidade positiva ou negativa, e ele vai ser sempre chamado de predicativo do sujeito. Ok? Bom, e por fim, temos, não menos importante, o predicado verbo nominal. Como o próprio nome já diz, ele tem as duas coisas. Eu tenho dois núcleos, né? Ele vai ter uma ação, um verbo que indica uma ação, e vai apresentar um predicativo do sujeito. Ele vai apresentar uma qualidade do momento em que ele praticou essa ação. Então, aqui a definição. Ao mesmo tempo que indica uma ação do sujeito, esse tipo de predicado informa sua qualidade ou estado, sendo constituídos por dois núcleos. Um nome, e aí quando a gente fala nome pode ser um substantivo, mas também pode ser um adjetivo, e um verbo. Então, Susana chegou cansada. Eu tenho aí Susana, que é o meu sujeito, chegou, que é a minha ação, e cansada, que é o estado em que ela chegou. Na verdade, nesse predicado eu tenho um que a gente chama de elipse, porque se eu escrever tudo por extenso na forma maior, eu tenho Susana chegou e Susana estava cansada. Para não ficar repetindo, eu reduzo isso. A gente chama isso de economia linguística. Nossa língua faz isso o tempo todo. Então, Susana chegou e estava cansada. Susana chegou cansada. Tenho aí dois núcleos. Chegou é o meu verbo nocional, que é o meu núcleo do predicado verbal. E cansada é o núcleo do predicado nominal, que é um predicativo do sujeito. Embaixo. Terminaram satisfeitos o trabalho. Quem é o meu núcleo? Terminaram, que é a ação de terminar, então é o núcleo do predicado verbal. Satisfeitos, que é o estado que eles estavam quando terminaram. É uma característica deles. Então, satisfeitos é o meu predicativo do sujeito. No início isso é meio chatinho, é um pouco complicado, mas depois a gente tira isso de letra. Considerou a caminhada desagradável. Quem considera, pratica uma ação. Então, considerar é o meu verbo nocional, o meu núcleo do predicado verbal. E a caminhada desagradável. Repare sempre que o predicativo do sujeito ele vai indicar uma característica, ok? Então, qual é a característica dessa caminhada? Desagradável. E é o núcleo do predicado nominal, o meu predicativo do sujeito, ok? É isso. Não é um conteúdo muito difícil, ele é bem simples, na verdade, mas ele exige uma certa atenção, não dá para ficar fazendo isso e outras coisas ao mesmo tempo. Então, se esforcem, porque isso é importante, vai acompanhar para o resto da vida. Enfim, se alguém tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, preste atenção. Se precisar de ajuda, pode me chamar no WhatsApp, pode a qualquer momento, mesmo se eu não estiver olhando na hora, depois eu respondo. Ok? Abraços.